Alguma coisa está fora da ordem. Sabe aquela sensação de que tem alguma coisa fora do lugar, de que tem alguma coisa que está trocado? Você já comprou um ingresso para alguma coisa e quando chegou tinha alguém ocupando o seu lugar? Sabe aquela sensação de você ter que chegar na pessoa e falar assim: oi, olha, desculpa, mas você sentou no meu lugar? Você é do tipo de pessoa que chega, vai direto, sem o menor problema, sem ter nenhum arranhão na garganta, vai lá de boa e já resolve isso? Ou você é daqueles que só de pensar nessa situação já fica com as mãos frias? Imaginar uma simples cena como essa pode detectar que nós temos um bloqueio em reaver alguma coisa que nos pertence. Quase sempre esse bloqueio pode ter feito a gente achar que durante toda a vida nós éramos um pouco envergonhados, até diria que tímidos. Mas na verdade eles estão mostrando que nós temos um medo de se colocar no nosso lugar ou um medo de que nós tenhamos que defender o nosso lugar diante de um desafio. Quando nós temos um tipo de condicionamento como esse, não é? Significa que o trauma ele tem a ver com isso. Provavelmente alguém tomou o nosso lugar ou nós entendemos dessa forma. Então, se a gente for olhar lá na nossa infância, pode ser que alguém tenha tirado o nosso lugar, o nascimento de um irmão, ou até mesmo quando os pais são separados, os pais se casam novamente. Então, acaba que essa criança ela pode ter percebido que o lugar dela já não era mais aquele, ou ela não tinha mais um lugar para ocupar. Uma outra questão é quando nós sentimos esse problema, quer dizer, nós vivenciamos esse trauma e não tem ninguém para nos defender. Então, ali nasce também uma sensação de não suporte, de não sermos defendidos naquilo que de uma certa forma está sendo tirado de nós. Então, esses condicionamentos de desproteção, de insegurança, não é, de falta de pulso, de autonomia e de confiar que aquilo é seu e usufruir daquilo que é seu, isso tudo fica muito comprometido com um trauma como esse. Existem também outros casos onde não necessariamente fomos nós que vivenciamos esse problema, mas nós presenciamos alguém do nosso âmbito íntimo, da nossa família ou pessoas próximas que também tiveram os seus lugares tomados. Então eu posso de repente não ter vivido isso mesmo na pele, mas eu olho e vejo que, por exemplo, o meu pai ou a minha mãe não estão ocupando o lugar deles. Parece que alguém pega um pouco daquilo, ele fica sem um lugar. Então isso aconteceu com um rapaz, não é? E num atendimento ele trouxe essa reclamação, não é? Ele trouxe na verdade muito cansaço, e a queixa dele era a seguinte: todas as coisas que acontecem na minha vida, elas sempre são muito custosas e acaba que eu sou desligado das coisas sem ao menos eu ter uma comprovação, uma justificação. Então é muito comum nos meus trabalhos eu ser desligado sem um motivo real, ou então relações de abuso. Isso também foi se estendendo para as relações amorosas dele, nos casamentos, onde a mulher acabava sempre trazendo um padrão repetitivo das mulheres trocarem de lugar com ele. E ele, enquanto a mulher trabalha, ele fica em casa cuidando do bebê. Nada de errado nisso, né? Mas era uma constante na vida dele, ele ter o lugar dele tomado por alguém ou não aceito, não respeitado no lugar que ele ocupa. Não é? Nós começamos a abrir esse processo com ele e onde nós fomos chegar? Nós fomos perceber que a mãe dele teve uma infância muito difícil e aí ele foi contando sobre os avós. E uma das coisas que ele mencionou foi a seguinte: minha avó era uma pessoa muito forte, muito batalhadora e meu avô era um homem muito bonzinho. Ele estava sempre quieto, num canto, muito bonzinho, como se ele fosse um pouco assim, café com leite, sabe? Ele não conta.
Aí, claro que isso não existe, não é? Então, nós começamos a investigar isso e percebemos que o trauma da falta de lugar, do lugar que não foi ocupado, começou por esse avô. Porque, provavelmente, nós não vamos saber disso, porque essas pessoas não estão mais vivas, né? Mas, seguramente, ter uma esposa forte, talvez tenha sido uma repetição na vida desse avô. Talvez a questão da mulher ser tão forte não deixava ele ocupar um lugar. Talvez ele se sentisse muito inseguro em bater de frente com ela ou de colocar em xeque o papel dele. Então, esse trauma, ele foi viajando pelas gerações. Seguramente passou pela mãe e da mãe passou para os filhos. E esse filho caçula, que é o caso desse rapaz, né, que estávamos estudando, ele sentia essa mesma sensação, embora nunca tivesse vivenciado literalmente uma cena como essa. Não é? Quando nós identificamos que esse processo onde o masculino não ocupa o seu lugar, dá para se imaginar, não é? Porque a figura masculina, ela é o mundo, ela dá o acesso ao mundo aos filhos. Então, quando os filhos começam a ter contato com as relações, a se relacionar e a trocar informações com o mundo, é no pai que ela se espelha. E se esse pai não está ocupando o lugar dele, seja por qualquer dos motivos, seja porque ele não consegue assumir, ele é impedido de assumir, ele não sabe assumir, ele se acha incapaz de assumir, ou ele foi vetado por alguém, ou comparado e foi minada a confiança dele, esse masculino vai trazer uma informação de que o mundo não é seguro, não vale a pena lutar por ele, ou há muita injustiça no mundo, que de fato é o que estava acontecendo com ele. Todos os lugares onde ele ia, ele estabelecia relações de muito pouco respeito, muito pouco valor, não é? Além desse masculino estar muito pouco valorizado dentro das próprias relações familiares. Infelizmente, nós não temos como mudar a história das pessoas, mas nós temos sim como encerrar um trauma e liberar essa informação que está trazendo esse desequilíbrio, essa distorção em toda a árvore genealógica, não só dos ancestrais, mas também dos descendentes, né? Aqui é a informação que vai sendo passada para os seus filhos e assim por diante. Enquanto essa informação ela permeia esse campo, ela vai abrindo em um ou em outro essa frustração, essa falta de fala, essa falta de respeito, essa falta de lugar, não é? É desta maneira que a gente consegue encerrar um problema, encerrar um condicionamento e trazer a saúde, o equilíbrio emocional de volta para o campo da pessoa. Se isso acontece com você, será que você não está vivenciando um processo que está se repetindo justamente para te colocar diante desta informação, diante de uma informação que você ainda não olhou para ela? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar na história dos seus pais, na história dos seus avós, para ver se tem alguma semelhança com aquilo que você está vivendo? Isso é muito importante, pode ajudar muito no primeiro momento a identificar de onde está vindo isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você saber sempre dos conteúdos, comente aqui e compartilhe com quem você ama. Nós nos vemos!